Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? Eu sou a professora Deli e a nossa aula hoje é Língua Portuguesa sobre o tema de compreensão e ideia central de um texto. Muitas vezes a gente lê um texto e não percebe a ideia principal dele, tá? Isso é que a gente vai trabalhar hoje, para a gente poder entender como localizar essa informação tão importante, tá? Na nossa aula a gente vai ver alguns exemplos, como localizar essas informações e compreender como trabalhar melhor isso, tá bom? Vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo, texto 1. Acompanhe comigo na telinha. Leia os textos e em seguida marque a opção que indica a ideia central. Então a gente vai ver aí o texto 1, tá? Esse texto aí fala o seguinte, ó. Pizza é uma comida favorita nos Estados Unidos. Ela é um prato típico da Itália no final de 1800. Tornou-se popular nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. As pessoas gostam de adicionar coberturas. Algumas coberturas são calabresa, salsicha e legumes. Essas coberturas dão maior sabor à pizza. Pepperoni é a cobertura favorita da América. Então, olha só, a gente viu um texto que fala sobre a pizza, muitas vezes fala muitas coisas sobre a pizza ali, a gente se pede qual é a ideia principal, né? E a gente vai ver as opções, tem a letra A, B, C, D, e vamos ler e prestar atenção qual delas é. Vamos lá. Letra A. Pizza é feita de farinha. É isso que o texto fala? A ideia principal do texto é essa? Ou então a letra B. Pizza foi feita pela primeira vez na Itália. É isso que falou no texto? Vamos lá. C. Você deve comer a deliciosa pizza. E D. Pizza é uma refeição popular nos Estados Unidos. Então, qual é a ideia principal, central nesse texto aí? Mesmo que cite que ela é de farinha, que ela foi feita na Itália ou que ela seja deliciosa, vamos ficar com a opção ó, D. Por quê? Se a gente perceber aí no texto, é claro que ele fala que foi feito, é um prato típico da Itália, que tem várias coberturas, tá? Que a torna mais saborosa, né? Que dá mais sabor à pizza. Então, esses detalhes, muitas vezes, no texto, a gente se perde e acha que, essa daqui. A gente tem que prestar atenção na ideia principal, central. Ele fala que é uma comida favorita nos Estados Unidos, é muito popular. Então, é a letra D, ok? Para a gente não se perder na informação. Vamos para o segundo exemplo? Texto 2, ó. Vamos lá. Texto 2 aí, ó. Seres vivos são organismos com certas características. Olha só, precisam de água, luz e ar para sobreviverem. Eles nascem, crescem, se reproduzem e se movem por conta própria. Os seres vivos fazem muito por si mesmos. Por exemplo, plantas e animais são seres vivos. Plantas fazem o seu próprio alimento e animais comem plantas ou outros animais para sobreviver. Então, qual a ideia central desse texto aí? Tem 4 opções, a letra A, B, C e D. Vamos lá para a letra A. Fala o seguinte, ó. Características dos seres vivos. Esse texto ele está falando sobre as características dos seres vivos? Ou é a letra B? Os animais fazem sua própria comida. Bem no finalzinho falou sobre isso, né? Que os animais fazem sua própria comida. Aliás, as plantas, né? Não é nem os animais, bem no finalzinho, na última linha, ó. É isso? Olha só a informação. Por isso que é importante a gente voltar para o texto, fazer a leitura e confirmar. E a letra C? Vamos lá para a letra C agora, ó. Todos os seres vivos precisam da luz do sol. Falou sobre isso. Na segunda linha fala que precisam de água, luz e ar. Realmente eles precisam. Mas vamos lá para a letra D. As plantas comem outras plantas. Nós sabemos que existem as plantas carnívoras, mas não falou sobre isso aí não. Só falou que as plantas fazem seu próprio alimento e os animais comem plantas. Essa é a informação do texto. E a ideia central dele, que as plantas comem outras plantas, já sei que não tem essa informação aí. Embora a gente saiba que existem plantas carnívoras. A letra C fala que os seres vivos precisam da luz do sol.
Na segunda linha tem lá, preciso de água e luz e ar para sobreviver. Ok, eles realmente precisam. Mas a letra B, ó, os animais fazem sua própria comida. Eles se alimentam de plantas, diz lá na penúltima linha do texto, né? A letra A fala característica dos seres vivos. Então, qual é a ideia central do texto aí apresentado? Vamos ficar com a letra A. Ó. Por que com a letra A? Como o texto fala, ó, seres vivos são organismos com certas características. E ele começa a detalhar as características nas linhas seguintes. Então, por isso que essa é a ideia central do texto aí, ok? É a ideia principal que o texto está abordando. E assim a gente consegue perceber as ideias centrais de um texto, porque às vezes a gente se perde lá. Como a gente viu o exemplo na aula passada do WhatsApp, ele fala sobre várias coisas do WhatsApp, a gente se perde na ideia central, né? Falando do WhatsApp, o tema do texto é o WhatsApp. Não, é o que ele fala, que ele tem multifunções no celular, não é isso? Como o texto que nós trabalhamos sobre seres vivos, ele fala sobre as características, ele cita que precisa da água, da luz, do ar, mas a ideia central é as características do ser vivo que ele apresenta, tá? Ele fala outras informações, se a gente lê com cuidado, como nós vimos, que às vezes não tem no texto e é distorcida. Por isso que é importante a gente voltar para o texto e fazermos outra leitura, para a gente conseguir perceber essas informações lá, tá? Vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é aqui comigo. Vamos lá. Então, vamos ler o exemplo aqui, ó. Lê os textos e em seguida marque a opção que indica a ideia central. Eu vou só sublinhar de novo para a gente lembrar o que a gente está procurando no texto, ó. Ideia central, tá bom? Então, vamos lá para o terceiro texto, ó. Texto 3, ok? Você já viu uma girafa no zoológico? Girafas são os animais mais altos do mundo. A altura média de uma girafa é de 4 a quase 6 metros de altura. Este animal tem um pescoço e pernas muito longos. As girafas comem as folhas das árvores altas. Outros animais não podem chegar a este tamanho. Girafas machos são ainda mais altas que as fêmeas. Olha só que característica interessante, né? Os machos são mais altos que as fêmeas ainda. Então, qual a ideia central desse texto? Olha, eles falam muitas. Letra A, qual a opção da letra A? A alimentação das girafas. Falou sobre a alimentação? Ele fala aqui que eles comem as folhas das árvores altas, né? Falou sobre a alimentação aqui, ó. Mas a ideia central é essa alimentação que foi abordada? Vamos ver as outras opções. A letra B. Girafas não dormem muito. Em algum momento falou sobre dormir aqui? Não, nem falou sobre dormir, ó. Por isso que é importante, vocês estão vendo? Eu estou vendo a opção, eu estou voltando no texto para fazer outra leitura e verificar a informação aqui apresentada. Isso aqui é importante? Quando você está fazendo uma atividade, ó, vocês fazem só uma leitura e já vão marcando, tá? Ó, não fala sobre dormir. Se elas dormem muito, ó, em nenhum momento ele falou sobre as girafas dormirem aqui. Vamos ler a letra C, ó. Girafas são animais únicos, ó. São os animais mais altos, têm pescoço muito longos, pernas longas, né? Comem folhas de árvores altas. Outros animais não podem chegar a esse tamanho. Realmente, elas, né? Animais únicos. E a letra D, a altura das girafas. Então, a ideia central desse texto é o quê? Falou sobre alimentação, já vi que ele só fala sobre comer folhas. Isso aqui não é foco. Não é ideia central, embora ela cite isso no texto, ok? Sobre dormir, não foi citado sobre dormir muito, né? Em nenhum momento falou sobre como as girafas dormem aqui. São animais únicos. Pode até se referir à questão deles, né? Nenhum animal pode chegar a esse tamanho, nesse sentido. Mas o foco ainda não é esse. Então, eu só fico com a letra, ó, letra D, ó. Ou seja, a ideia central do texto, tá? Às vezes a gente lê várias informações, isso aqui fala sobre o texto, eu vou marcar esse. Embora cite, né, sobre alimentação, sobre ser mais alto, mas a ideia central desse texto apresentado é a altura da girafa,
tá? E assim a gente consegue captar qual é a ideia central de um texto, tá? Principal, né, no caso. Vamos para o exemplo 4. Vamos lá. Furacões são grandes tempestades que começam sobre o oceano. Eles coletam calor e energia da água. Furacões movem-se lentamente para a Terra à medida que eles se tornam mais fortes. São perigosos por causa de seu tamanho, dos ventos fortes e ondas gigantes. Com eles vêm inundações, tornados e muitos outros prejuízos para a população. Então, olha só, esse texto aqui fala sobre, furacões, né? E tem 4 opções aqui de ideia central. Preciso descobrir qual é a ideia central desse texto, ok? Vamos lá, letra A. Os furacões são tempestades de verão. Ele não citou em nenhum momento o verão aqui, né? Não lembro de verão. Ele fala que são grandes tempestades que começam sobre o oceano, coletam calor e energia da água, mas não falou sobre tempestades de verão. Vamos lá, letra B. Os furacões são um tipo de tempestade. Furacões são grandes tempestades. Pode ser algum tipo de tempestade, né? Como ele falou aqui. Vamos para o próximo, então? Vamos lá, letra C, outra opção que eu tenho. Os furacões são grandes e perigosas tempestades. São grandes tempestades. E aqui ele fala também que são perigosos por causa do seu tamanho. São informações que tem no texto. Ok? E a letra D. Os furacões são como tornados e inundações. Ok? Qual a ideia central desse texto aí? São tempestades de verão, eles são tipos de tempestade, ou eles são grandes e perigosas tempestades, ou eles são tornados e inundações. Então, dessas 4 opções, eu posso ir eliminando. Ó. Aqui no caso falou sobre tempestade de verão. Em nenhum momento fala que é tempestade de verão, tá? São os tipos de tempestade? São. Essa informação ela está correta. É um tipo de tempestade, né? Mas não é a ideia central, que é o foco, né, da nossa questão aqui. E depois fala que eles são grandes e perigosas tempestades. Realmente, ele fala que eles são grandes e ao decorrer do texto fala que porque eles são perigosos. Ele detalha isso, né? E aqui eles são tornados e inundações. Que ele vem com inundações e tornados, ó. Mas eles não são como tornados e inundações, né? Ou seja, eles apresentam essas 2 características. Então, mas qual a ideia central? Seria a letra O, letra C, ok? E assim a gente consegue identificar a ideia central de um texto. É uma coisa que requer muita atenção, é muito sutil. Se a gente faz, nem percebe ali. A gente tem que ter muita atenção na hora da leitura e fazer sempre isso, voltar no texto e ler de novo as opções, para a gente não se confundir, tá bom? Nossa aula fica por aqui, te aguardo na próxima, para a gente continuar falando sobre esse assunto e aprendermos mais, tá bom? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!